Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor. Aqui que vos fala é o Sérgio Gomes e hoje eu estou aqui gravando esta mensagem para trazer uma palavra especial para o teu coração. O tema que eu quero trazer hoje é falando sobre a batalha espiritual, fé e salvação, que tem como base bíblica na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 8, que está escrito desta maneira: Meus irmãos, sintam-se felizes quando vocês passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. E que essa perseverança seja perfeita a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Porém, peçam com fé e não duvide de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Essa leitura que eu fiz aqui, irmãos, em algumas Bíblias vai estar diferente a tradução, porque eu estou lendo na nova versão da linguagem de hoje. Mas para que a gente tenha uma boa compreensão, essa é uma boa opção, né? Para quem quer ter uma boa compreensão, ler os textos também da Bíblia na nova tradução da linguagem de hoje. E ao longo da nossa caminhada cristã, irmãos, todos os dias passamos por algum tipo de aflição. Seja ela, né, qual for, tentação, perseguição, calúnia. Todos os dias a gente passa por uma aflição na vida. Em João, capítulo 16, versículo 33, o próprio Senhor Jesus falou: E no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus, né, por isso, irmãos. Se o Senhor Jesus venceu, nós também podemos vencer pela sua graça, pela sua misericórdia, né? E muitos acham que ao aceitar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, eles pensam, irmão, que nunca vai passar por algum tipo de aflição. Tem gente que pensa assim. Mas nós que somos cristãos maduros sabemos que não é assim, irmãos. Há quem diga que agora eu aceitei Jesus, agora eu vou arrumar minha rede, né? Vou me deitar, tomar um copinho de suco, sombra, água fresca, e ali eu só vou esperar as coisas caírem do céu. Mas não é assim, irmão. Agora eu não vou ficar tranquilo, não vai ter batalha nem nada. Mas, irmãos, não é assim. A nossa vida diariamente, principalmente quem prega a palavra de Deus, o Evangelho, se os apóstolos, irmãos, e os profetas passaram por perseguições no passado, quem somos nós hoje? A palavra de Deus não muda, irmãos. É a mesma. O Senhor Jesus deixou bem claro: no mundo tereis aflições, mas calma, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia, glória a Deus. Existe, irmãos, uma batalha espiritual dentro de nós. A carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. E para ilustrar melhor o que eu estou falando aqui, vamos ler no livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e 17. Está escrito assim: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, ou seja, os desejos da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Veja que coisa séria, irmãos. Realmente dentro de nós existe essa batalha espiritual. A carne contra o espírito. Aqui no livro de Gálatas ainda, no capítulo 5, só que no versículo 19, aqui o apóstolo Paulo vai dar uma compreensão melhor. O que são as obras da carne e o que são as obras do espírito. No versículo 19 está escrito assim: Porque as obras da carne são manifestas. Olha aí. O que é manifesta? Quais são as obras da carne? A prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria,
a feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Agora, preste atenção agora nos frutos do Espírito. Mas os frutos do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e suas concupiscências. Ou seja, houve renúncia. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Viu aí? O apóstolo Paulo deixou bem claro o que são as obras do Espírito e as obras da carne. O que está acontecendo hoje em dia, irmãos, é realmente um esfriamento espiritual. As igrejas hoje, às vezes, não estão dando conta de tanta coisa ruim que está acontecendo neste mundo. E aqueles que são escolhidos de Deus para pregar o Evangelho de Deus, às vezes, irmãos, deixa a desejar. Uns agarram firme o Evangelho de Deus e começam a propagar a mensagem da cruz, e muitos serão levados a Cristo, alcançando assim a sua salvação. Mas muitos, irmãos, estão perdidos aí fora. Às vezes pulando até de igreja em igreja, porque me agradei daquela igreja. Aquela igreja ali fala mal. Aquela igreja ali não sei o que lá. Irmãos, há um esfriamento espiritual que está derrubando o povo de Deus. E se nós, irmão, hoje em dia não tiver cuidado, não tomar cuidado, esse esfriamento acaba pegando na gente. Veja o que está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. Eu não sei se você já consegue ver, mas eu já consigo ver. Todos os dias, irmão, vemos por aí afora um aumento incrível de imoralidade sexual no mundo. Também a gente vê o desrespeito e a rebeldia contra Deus. E se observarmos ainda mais amplamente, veremos também, irmão, o abandono dos princípios morais estabelecidos por Deus. E tudo isso está se caracterizando, irmãos, os finais dos tempos nos quais já estamos vivendo nos dias de hoje. Você pode ver a perversão sexual, a fornicação, o adultério, a pornografia, as drogas, as músicas ímpias e as diversões sexuais estão cada vez mais se alastrando pelo mundo. Aí você me pergunta, o que devemos fazer para escapar destas coisas perversas? Irmão, a primeira opção aqui é aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador para a sua salvação, perdão de pecados, remissão. Eu falo opção porque realmente é uma opção. Quando o Senhor Deus fez toda a criação, os seres celestiais, Ele criou o ser humano com livre-arbítrio, ou seja, o poder de escolha. E é uma opção hoje em dia. Você pode sim aceitar o Senhor Jesus. Você pode optar a aceitar o Senhor Jesus e sair da desgraça do pecado. Começar a viver uma nova vida com Cristo. Então, a primeira opção aqui, irmão, é aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Está escrito, João capítulo 15, versículo 5, para você ver o quão é importante entregar a sua vida ao Senhor. João capítulo 15, versículo 5 diz, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim
e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Veja que declaração que Jesus falou. Realmente, sem o Senhor Jesus nas nossas vidas, irmãos, e sem o Espírito Santo, nós não somos nada. Temos que ter, irmão, total dependência deles. A segunda opção que eu falo também, eu falo opção porque você tem direito de escolha. Fuja de toda a aparência do mal. Está registrado em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 22. Abstende-vos de toda aparência do mal. Ou seja, afaste-se de toda a aparência do mal. Um exemplo disso está registrado em Mateus capítulo 5, versículo 29, que está dizendo assim: portanto, se o teu olho direito faz com que você peque, arranque-o e jogue-o fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que todo o corpo inteiro ser atirado no inferno. Veja que declaração. Aqui, irmão, o Senhor Jesus está dizendo isso, não é para a gente literalmente arrancar o nosso olho, porque a gente fez com que o olho pecasse, ou olhasse para uma coisa e desejasse, ou, pecasse com os olhos. Arrancar literalmente, não é arrancar os olhos, mas arrancar aquilo, irmãos, que faz você pecar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, a internet. Tem gente que não pode viver sem internet. Mas é toda hora grudar na internet. Se aquilo te faz pecar, tira você da comunhão com Cristo, de ler a Bíblia, de fazer uma consagração. Está fazendo você pecar. Então, seja moderado. Não é tirar totalmente, mas seja moderado. Tem tempo para todas as coisas. Então, tem tempo para você estudar a Bíblia, tempo para você acessar a internet. Então, se é aquilo que está fazendo você pecar, então afaste-se. Ou então, coloque regras, alguma coisa assim. Mas tem casos, irmãos, tão sérios. Tipo, a internet, ela serve para coisas boas e também serve para as coisas ruins. Tem gente que é viciado em todo tipo de vício, pornografia, por exemplo, e tantas outras coisas. Então, se aquilo te faz você pecar e faz você sair da presença de Deus, então arranque aquilo e jogue fora. Então é isso. E a segunda opção aqui, irmão, que eu falo também, é sobre renúncia. Renuncie o pecado. Renunciar o pecado, irmão, é a coisa mais difícil a se fazer na vida de um cristão. Por quê? O crente que está disposto a renunciar o pecado em sua vida, ele tem que viver uma vida cristã rígida e disciplinada. Se não houver disciplina, irmãos, um estudo bíblico, oração, jejum, consagração, ele nunca vai largar o pecado na vida dele. Está escrito, João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí eu falo para você, no meio dessa caminhada, irmãos, não é fácil, vai aparecer dificuldades. Ainda que você se empenhe em se consagrar, jejuar, ler a Bíblia todos os dias para se libertar do pecado, vai haver dificuldades, sim. Não é fácil. Mas, lá no início eu falei, que na carta de Tiago que eu falei, que essa perseverança, no versículo 4, Tiago capítulo 1, versículo 4, que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Entendeu, irmãos? Então, vai existir obstáculos no caminho? Vai. Então, lá em Tito, capítulo 2, versículo 11, deixa eu só pegar aqui para ler aqui, só um momento. Está escrito assim, irmãos. Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12. Está dizendo aqui, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, renunciando o pecado. Veja, a graça de Deus é manifesta a todos os homens,
trazendo a salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivemos neste presente século sóbria, justo e piamente. Ou seja, pela graça salvadora de Cristo, né, a sua misericórdia, graça, irmãos, é favor merecido. Nós não merecemos, mas Ele pagou um alto preço por nós. Existem também, irmãos, aqui, 3 coisas que nunca devem faltar nas nossas vidas. Em toda a caminhada cristã, se nós obtivermos essas 3 coisas na nossa vida, irmãos, nós teremos sucesso na nossa caminhada. E quais são essas 3 coisas? A primeira de tudo é ânimo. A segunda é atitude. E a terceira, coragem. Ânimo, que eu falo que é para você ter ânimo, se alegrar. Veja o que o apóstolo Tiago falou no começo da carta, quando lemos, né? Meus irmãos, sintam-se felizes quando vocês passarem por todo tipo de aflições, ou seja, tem que ter ânimo. E às vezes, irmãos, o desânimo bate na gente, às vezes é uma luta, uma perseguição muito grande, a gente enfrenta dentro de casa, familiar ou até mesmo no trabalho, e chega a hora de ir para a igreja, irmãos, e bate aquele desânimo. Mas você sabe, tem que ter ânimo. Ah, está dificultoso, mas eu vou assim mesmo. Eu vou para a igreja. Tomou uma atitude. Está sendo perseverante. Eu vou para a igreja, eu vou receber minha bênção, eu vou sair de lá com a vitória. Eu vou sair de lá liberto. Então você já teve ânimo, já tomou uma atitude. E a outra parte, irmão, é coragem. Não deixe o medo entrar no seu coração, mas seja corajoso, assim como ele foi com Josué, com Gideão. Então, irmãos, é isso. Tem que ter essas 3 coisas nas nossas vidas: ânimo, atitude e coragem. E leia comigo também na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. É um versículo muito importante que você tem que guardar. Guarde ele na sua mente. Que está escrito assim: sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita, ou seja, que guerreia, se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Quem te alistou para a guerra, irmão? Foi o próprio Senhor Jesus, quando te convidou, te chamando para aceitá-lo. Então, realmente, estamos vivendo neste mundo, irmão, uma batalha espiritual. E nós só podemos vencer, irmão, se estivermos em Cristo. Né? E para a gente vencer, irmão, tudo isso, se não tiver humildade, se não tiver no coração, irmão, a disposição de servir a Deus, nós não vamos conseguir nada. A primeira coisa que a gente tem que fazer, irmão, é se humilhar perante o Senhor, reconhecer os nossos erros, pedir para que Ele perdoe nossos pecados. Somos falhos, irmãos. Somos seres humanos, somos falhos. Né? O apóstolo Paulo falou assim, que não era para a gente estar aqui hoje, irmão. A graça merecedora de Cristo foi que nos comprou. Né? Todos estavam destituídos da glória de Deus. Mas pela graça de Deus, pela sua misericórdia, nos comprou por alto preço. Então, irmãos, eu quero que vocês abram comigo as suas Bíblias no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, está escrito desta maneira: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus e perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Olha que coisa bonita, irmãos. É lindo demais esse versículo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, irmãos, que o Senhor venha abençoar a cada um de vocês e que essa mensagem também possa ser compartilhada, né, para um amigo,
ou amiga, né? E não se esqueça também de clicar no sininho e se inscrever no canal para receber as notificações e ficar por dentro dos nossos conteúdos. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês, em nome do Senhor Jesus.